você extrair coisas dos dados. A única coisa que você consegue fazer com este gráfico é comparar dentro de cada país quanto deu em 2008 e quanto deu em 2009, mas não consegue comparar entre países. E a outra coisa que você consegue fazer com isto é ver aonde esses países estão, o qual não me ajuda muito porque eu já sei onde Estados Unidos está, e eu também sei que a Alemanha não está aí, isso é Itália, né? Tudo bem. Então, aqui o mapa é totalmente desnecessário, porque se você se dirige a uma audiência medianamente educada, todo mundo sabe, eu acho, onde o Canadá está, onde o Brasil está, onde a Itália está, tudo isso é secundário. Então, o mapa é um pouco prescindível, né, na minha opinião. Então, esse é o primeiro passo. Quando você vê um gráfico, não veja o gráfico, leia o gráfico e tente usar o gráfico para responder perguntas. Um gráfico é uma espécie de intermediário entre você e os dados. Você pergunta coisas ao gráfico. Na verdade, você pergunta coisas aos dados através do gráfico, usando o gráfico como ferramenta. Então, quando você vai desenhar um infográfico, o que você precisa fazer é se perguntar quais são as perguntas mais prováveis que um leitor interessado num assunto como este vai querer responder, usando o gráfico como ferramenta. E neste caso, o gráfico não é muito eficiente. Então, a gente fez um exercício na aula para redesenhar este gráfico, né? Eu peguei os dados e comecei a copiar os dados no Excel, quantos países davam num ano, quantos países davam no outro ano, etc. E depois calculei também quanto dá um per capita, porque logicamente, outro problema do gráfico primeiro é que é completamente, sabe, é completamente incompleto, porque estamos dando, de novo, só dados absolutos. E neste caso, o dado absoluto é importante, né? Mas o dado absoluto também é um pouco, sabe, enganoso. E por que engana? Bom, porque logicamente Estados Unidos vai dar uma quantidade de dinheiro enorme, só porque é a economia mais rica do mundo, tem um monte de habitantes, etc. Então você precisa estandarizar os dados de algum jeito. Quem dá mais per capita? Ou quem dá mais comparado com o GDP do país? Né? Essas são as operações que você precisa fazer antes de criar o infográfico. Então, a mensagem é que não fica com os dados que você já tem. Tenta pensar se os números que você tem são os números adequados para contar a história. Né? Então, a gente calculou isso, comparamos mesmo as doações com o GDP de cada um dos países, calculamos a diferença percentual entre um ano e outro ano, e aí, como você redesenha esse gráfico? Bom, pode fazer um gráfico de barras, pode fazer um ranking, em 2008 outro ranking, em 2009, e daí fazer um terceiro gráfico de barras mostrando a diferença entre um ano e outro, etc. Tem múltiplos jeitos para fazer este gráfico muito mais efetivo do que é agora, né? O que a gente fez, esse é o gráfico original, e isso é uma proposta de redesenho, é uma única proposta, pode ter outros jeitos de mostrar esses mesmos dados. Né? Aí a gente tem dois gráficos que mostram, aí tem um eixo, outro eixo de 2008, eixo de 2009. Os Estados Unidos lideram o mundo em termos absolutos. E aí você tem uma escala que vai de 0 milhões a 1.500 milhões, e aí você vê que a ajuda que o United Kingdom deu caiu. Estados Unidos subiu, Espanha subiu, Japão ficou igual, Canadá caiu igual. Esses são os números absolutos. E agora, e os números relativos? Aqui temos números relativos. Então, Estados Unidos lidera em termos absolutos, mas olhem o que acontece quando um calcula per capita. Olhem onde Noruega está. Noruega dá uma quantidade de dinheiro enorme em comparação com a sua população. Isso forma parte também dessa história. É um nível mais. Por isso eu acho que a palavra simplificar é uma palavra muito perigosa. Porque se você só simplifica, você fica com o número primeiro e já não cria gráfico, cria uma tabela. Uma tabela é a coisa mais simples do mundo. Tá. O que os gráficos fazem não é simplificar, os gráficos clarificam. Aclaram, na palavra espanhola, aclarar, clarificar. Os gráficos clarificam, e os gráficos podem ser, se você só fica na fase de simplificação, o seu gráfico vai ser pouco profundo. Você precisa permitir ao leitor se aprofundar um pouco nas informações, se aprofundar um pouco nos dados, né? Explorar outros lados desses dados, outros ângulos desses mesmos dados. Proporcionar, dar para o leitor múltiplos ângulos para ver esses diferentes números. Né? Bom, a gente no final incluiu também o mapa para mostrar aonde que essa ajuda vai. Né?
se chama um mapa de fluxo, no que a grossura da linha é proporcional à quantidade de dinheiro que vai a cada uma dessas áreas. Né? Eu já falei, isto não é o único jeito de redesenhar este gráfico, é só uma proposta. Se você me fala, eu prefiro um ranking, outro ranking, com gráfico de barras, tudo bem, aí isso também funcionaria. O fundamental é pensar na estrutura, né? Depois poder ter múltiplas soluções. Isso está relacionado com a ideia de escolher as formas gráficas mais apropriadas quando você vai representar informação. Como você faz isso? Uma das perguntas que eu recebo muito nas minhas aulas é, tem alguma regra que me fale, quando tenho este tipo de dado e quero contar este tipo de história, eu preciso usar gráfico de X, gráfico de barra, gráfico de pizza, etc. Tem alguma regra? Bom, até tem, né? Mas todas essas regras estão baseadas na ideia que eu falei antes, na ideia que você começa com um bloco de mármore, você dá forma a esse bloco de mármore, mas você não dá uma forma a esse bloco de mármore que é uma forma completamente aleatória, ou só baseada no seu gosto pessoal, etc. Nas melhores obras de arte do mundo, você dá uma forma a esse objeto porque você tem um propósito na cabeça, porque você tem uma função, quer transmitir alguma coisa, você pode transformar. Se você tem suficiente talento, né? O bloco de mármore no Moisés, e o seu objetivo, quando você faz isso, é transmitir uma ideia, ou transmitir uma sensação, nesse caso, pues, sensação de impressão, né? De majestade, né? Neste caso. Né? Então, a função, o propósito do gráfico é fundamental quando você está pensando qual é a forma gráfica mais adequada para representar os dados. Né? Então, é possível escolher objetivamente o tipo de gráfico que você precisa? Até um ponto, sim. E como você faz isso? Bom, primeiro você tem que pensar, logicamente, na audiência que você está dirigindo. Em segundo lugar, você precisa pensar em quais são as mensagens que você precisa transmitir, o que você quer que o leitor faça com o gráfico. E depois, logicamente, você tem que pensar também se o seu gráfico permite extrair informações, permite extrair padrões e tendências nos dados sem ter que ler cada um dos números do gráfico, porque isso acontece muitas vezes, que você precisa ler todos os números de um gráfico para poder entender o gráfico. O objetivo de um gráfico é precisamente entender as proporções sem ter que ler todos os números, lendo um número e outro número, e aí você entende o gráfico inteiro. Né? Então, outra coisa que você precisa pensar também. Tem gente que tentou desenvolver uma espécie de árvores, uma espécie de estruturas para deixar você escolher qual é a forma gráfica mais adequada. Né? Por exemplo, se você vai na internet e procura por esse título, Charts Suggestions, a Thought Starter, vai achar esse póster, e esse póster é basicamente como um organigrama que deixa você fazer, eu quero fazer um gráfico, e eu quero fazer um gráfico que me permita comparar, e eu quero que me permita comparar ao longo do tempo. Bom, pois preciso de um gráfico de linha. Eu quero um gráfico que me permita pôr em relação duas variáveis diferentes, para ver a relação entre as duas variáveis. Então, relação entre duas variáveis, pois preciso um gráfico de dispersão. Então, eu sempre falo para os meus estudantes que este tipo de estruturas, que este tipo de objetos são muito úteis, mas como ponto de partida, porque todas estas regras sempre têm exceções. E a ideia que estes assuntos transmitem é que para uma mensagem sempre tem um único tipo de gráfico adequado. E isso não é verdade. Tem vezes em que 1, 2, 3 tipos de gráfico podem ser igualmente efetivos à hora de transmitir informação. E vou mostrar a vocês um exemplo do que eu quero dizer. Então, este tipo de coisas, quando você procura na internet como escolher o meu gráfico, nunca fiquem este é só o ponto de partida. Vocês começam com isso, mas depois o assunto de escolher a forma gráfica é uma questão de exploração das formas gráficas. Você começa com toda a variedade existente de formas gráficas que tem no mundo, e aí você começa a filtrar, como os americanos falam, narrowing down, porque é como se você faz como afunilar, assim, até que você acaba com 2, 3 formas gráficas que são mais adequadas para transmitir a informação. Deixem dar um exemplo do que eu quero dizer. Olhem o gráfico que aparece na capa da versão americana do meu livro. Um gráfico super estranho. Né? Vou explicar a vocês de onde aparece esse gráfico. Esse gráfico nunca foi publicado, não apareceu em nenhum jornal, em nenhuma revista, nada. É um gráfico que eu criei para ver se uma coisa que uma revista me estava contando era verdade ou não.
Eu peguei uns dados só para conferir isso. Né? A mensagem que eu queria conferir era esta, que a taxa de obesidade em Estados Unidos está inversamente relacionada com o nível de educação da população. É dizer, isso é uma tese que estava numa matéria que eu li na revista The Atlantic, acho. Eles falavam isso, mas não tinha nenhum gráfico demonstrando a tese da matéria. Eu falei, eu não confio em jornalista, sou jornalista, mas não confio em jornalista, eu vou conferir. Né? Aí fui online, isso é um exercício que eu fiz na minha casa no meu computador. Né? Fui online e eu baixei os números. Né? Fui no censo americano e peguei taxa de obesidade, percentual de gente que é obesa em cada um dos Estados Unidos. Tá? É as primeiras duas colunas. E depois peguei aqui o percentual de gente nesses mesmos estados que tem educação superior, que tem PhD, que tem um BA, que tem educação superior em geral. Né? E aí coloquei os dois percentuais. Aí você não consegue ver nada, logicamente, né? Porque não é uma representação gráfica. Né? Agora, como você mostra que essa relação inversa existe ou não existe? Eu resolvi fazer um exercício para os meus estudantes para mostrar essa ideia de que quando você, a hora de escolher a forma gráfica adequada para uma informação, não é uma questão de mero gosto pessoal. Né? Não é, eu gosto deste tipo de gráfico, eu vou usar este tipo de gráfico. Aí comecei a usar formas gráficas muito comuns para mostrar que às vezes não funcionam, dependendo da mensagem que você queira transmitir. Por exemplo, estes dados estão linkados, estão vinculados a regiões geográficas. O que muitos designers fazem, quando vêm, designers e jornalistas, quando vêm dados que estão linkados a regiões geográficas, é criar um mapa. E o mapa, neste caso, não funciona muito bem. Tá? Esses são mapas que em cartografia chamam mapas de símbolos proporcionais. Aí a bolinha é proporcional ao número que representa. Né? E na teoria, o mapa da esquerda representa a educação. Quanto maior é a bolinha, maior o percentual de gente com educação superior. E o mapa da direita é, quanto maior a bolinha, maior o percentual de obesos. Na teoria, se você fica olhando o mapa assim muito de perto, vai conseguir ver que quanto maior uma bolinha no mapa da esquerda, menor ela tende a ser no mapa da direita. Mas é muito difícil de ver, muito, muito difícil de ver. Quase impossível. Né? E depois, tem uma segunda função neste gráfico, uma segunda função possível que você também não consegue fazer. Eu me interesso por coisas de saúde pública, desigualdade, eu quero também ser capaz de classificar os estados nessas duas variáveis. Quem é o primeiro na obesidade? Quem é o primeiro em educação? Eu não consigo fazer isso neste mapa. Então, este mapa não funciona. Já podemos descartar ele. Vamos tentar uma nova forma gráfica. Aí tentei criar um segundo mapa que funciona um pouco melhor. Este segundo mapa, este tipo de mapas, mapas de cores, em cartografia se chamam mapas de coropletas. Né? Está relacionado com a palavra cor. Então, aí você já começa a conseguir ver essa relação inversa. Talvez não de um jeito muito preciso, mas já consegue ver que quanto mais claro um estado é no mapa da esquerda, mais escuro tende a ser no mapa da direita. Já consegue ver mais. E aí vem uns padrões geográficos interessantes. Mas, de novo, o mapa não é muito efetivo, porque não deixa você ver essa relação inversa com precisão e, em segundo lugar, porque não deixa você classificar esses estados nas duas variáveis, que poderia ser uma possível função secundária desse gráfico. Né? Então, vamos descartar este mapa. Ainda que é melhor do que o primeiro, vamos descartar. Vamos tentar outra forma gráfica. Gráfico de barras. Gráfico de barras funciona perfeitamente para classificação. Você vê o primeiro, o segundo, o terceiro, o último, primeiro, o segundo, o terceiro, o último. As barras deixam você comparar de forma muito precisa. As barras é a forma gráfica mais adequada quando você precisa comparações precisas. Quando você precisa comparar precisamente, gráfico de barras. Sempre funciona melhor do que nenhum. E também, se você fica de olho e presta atenção, vai começar a ver a relação inversa. Porque, se presta atenção, você vai ver que o Distrito de Colômbia, Washington, D.C., está no topo da lista de educação, está quase na base da lista de obesidade. E West Virginia, que é o estado mais pobre dos Estados Unidos, está na base, está aí no fundo da primeira classificação, está no topo de obesidade. Quanto mais baixo, mais alto. Quanto mais alto, mais baixo. A relação inversa. Aí começa a começar, mas não fica muito clara. Podemos deixar o gráfico de barras aí, não vamos descartar ele, vamos deixar ele por enquanto. Agora, a pergunta é, ficamos no gráfico de barras?
Podemos tentar outros tipos de gráfico estatístico, né? Vamos tentar un gráfico estatístico moito común en estatística, matemática, ciencia e tal, o gráfico de dispersão. O gráfico de dispersão non é moito común en imprensa, mas é super común en ciencia. O gráfico de dispersão, basicamente, você tem dois eixos, vertical e horizontal, você coloca uma das variáveis no eixo horizontal, outra das variáveis no eixo vertical, e você coloca os estados em função da sua posição nas duas variáveis. E aí você consegue ver a relação inversa, né? Quanto mais à direita um estado está, mais baixo ele tende a estar, porque quanto mais obesidade, menos educação, e quanto mais educação, menos obesidade. Então, este funciona e também deixa classificar, porque você consegue ver quem está mais alto, quem está segundo, quem está terceiro, etc, etc, etc. É um gráfico efetivo. Agora, tem mais formas para representar os dados? Vamos lá, vamos tentar ser um pouco mais criativos. E aí aparece o gráfico que eu mostrei para vocês, que aparece na capa do meu livro. Eu falei, vou usar um tipo de gráfico que geralmente se usa só para mostrar variações temporais, né? Como um gráfico de linha. O gráfico de linha é 2008 ou 2009 e você desenha a linha para mostrar a variação, né? Bom, pois tem uma variedade, uma variante do gráfico de linha que se chama gráfico de ladeira ou gráfico de íngreme, né? Que é esse tipo de gráfico, né? Neste caso, não usei ele para mostrar variação temporal. O que vocês têm nos eixos são, no eixo da esquerda tem educação, quanto mais alto, mais educação, e no eixo da direita você tem obesidade, quanto mais alto, mais obesidade. Aí vê, quando tem muita educação, tem pouca obesidade, quando tem pouca educação, tem muita obesidade. Então, mais uma forma. Agora, tem mais formas de representar os dados? Tem. Quando eu apresentei estas ideias faz pouco, aí o povo me fala, não, pode ter outros jeitos de representar esses dados. Então, a mensagem é que quando você vai representar uns dados, você simplesmente começa a descartar coisas que não são adequadas. Agora me perguntam, quais destes gráficos você publicaria? Publicaria este ou publicaria este? Porque eu acho que os três funcionam para transmitir essas duas mensagens. E a resposta que eu dou para vocês é que eu não sei. Não sei qual publicaria. Porque este gráfico, lembrem, eu não criei ele para ser publicado, criei ele para ver a evidência da conexão inversa, da correlação inversa. Se agora, a resposta a essa pergunta de qual eu escolheria, depende do tipo de publicação. É dizer, se eu vou publicar isto num Super Notícias, num Agora, num jornal popular, por exemplo, possivelmente vou escolher o gráfico de barras. Por quê? Porque todo mundo sabe como o gráfico de barras é, todo mundo sabe ler um gráfico de barras, etc, etc. Então, não é tão bom para ver a relação inversa, mas todo mundo sabe ler. Agora, se eu trabalho para a revista The Economist, uma revista lida por estatísticos, matemáticos, economistas, gente que sabe de números, possivelmente escolheria o gráfico de dispersão, porque eles já estão acostumados a ler esse tipo de coisas, né? E é igual de efetivo. E se eu trabalhasse para um meio de comunicação que se diferencia por tentar coisas novas, tentar inovar um pouco, respeitando sempre a funcionalidade, etc., por exemplo, o New York Times ou a National Geographic, etc., possivelmente escolheria este gráfico, porque é muito chamativo. Você fala, o que isto é? Né? Chama a atenção do leitor, de um leitor culturalmente informado. Né? Então, essa decisão, quando você já descarta as coisas que realmente não funcionam, e você acaba com 2 ou 3 variantes, a escolha final depende do tipo da audiência que você se dirige. Né? E em alguns casos, é possível representar os seus dados mais de uma vez. Sobretudo se você vai fazer um gráfico interativo. Se você vai fazer um gráfico interativo, por que você vai se limitar a representar os dados só, por exemplo, com um mapa? Né? Você poderia representar os dados de diferentes jeitos. Né? E vou mostrar a vocês um exemplo do que eu quero dizer. Este é um gráfico que a gente publicou na revista Época, lá pelo ano 2000, deixem abrir aqui a internet, deixem abrir aqui o navegador. É um gráfico que a gente publicou na revista Época, vamos ver se eu consigo abrir aqui o... Ficou travado. Aí está carregando já. Quando se anunciou que a população do mundo ia atingir os 7 bilhões de pessoas, a gente publicou uma edição especial da Época que ia acompanhada de uma série de infografias que mostravam a variação, os padrões de variação de população no mundo. Estou tentando fazer scroll, mas está carregando, né? A internet não está ajudando hoje. Vamos lá. Então, o primeiro que você vê, ou que vai ver quando consiga fazer scroll, é um mapa. Vamos ver. Deixa eu tentar carregar ele aqui. Vai ser um mapa que, por meio de bolhas de diferentes tamanhos, vai mostrar para você a população dos diferentes países do mundo. Vamos ver.
Deixem eu tentar abrir isto no outro navegador. Um segundo, por favor. Vamos ver. Acho que a internet deixou de funcionar. Pode vir alguém aqui para me ajudar, por favor? Por isso que não está carregando. Deixou de funcionar. Não está detectando nada. Espera um segundo. Agora pegou, está pegando agora. Tá. Vamos ver, deixa um segundo só. Agora funcionou. Está legal. Vamos ver agora. Aí está. Bom, então, o primeiro que você vê com o gráfico é esse mapa de bolhas. Né? Então, quanto maior a bolha, maior a população. A primeira parte do gráfico, deixa você usar esta parte daqui, este slider, que isto é a população em 2010, e você consegue puxar isto para ver qual é a população em 1950. Né? Aí você vê que as bolhas são muito menores. E depois consegue ver também as projeções que a ONU fez até 2100. Aí você começa a ver como as bolhas mudam. Né? Tem países, por exemplo, a Nigéria, que vai crescer de forma absurda. Né? Está previsto que cresça de forma absurda. Agora, isto é legal, é interessante. Né? Mas o que você consegue fazer com isto? Pensem num infográfico como uma ferramenta. Bom, pois a resposta é que a única coisa que eu consigo fazer aqui é, primeiro, isto é muito divertido, você já está atraindo a atenção do leitor. Em segundo lugar, você consegue ver padrões geográficos. A Ásia cresce muito, tem países na África que vão crescer muito também. Você vê padrões gerais. Mas quais são outras possíveis perguntas que um leitor vai querer responder? Eu quero ver a classificação dos países, né? Ao longo dos anos. Como a gente consegue fazer isso? Bom, a gente consegue fazer porque a gente não representou os números só no mapa. A gente representou os números também, se você faz clique em ranking, aí você vai ter o ranking de todos os países ao longo dos anos. Né? E tem o mesmo slider, este é o ranking de 2010, aí você consegue puxar e ver o ranking em 1950 e consegue puxar a projeção até 2100 e ver que, por exemplo, que a Índia está previsto que vire o maior país do mundo lá pelo ano 2030, 2040, que ultrapasse a China. Né? Então consegue ver coisas interessantes. São duas formas diferentes de representar os mesmos números que ajudam a responder perguntas diferentes. Agora, a gente representou os mesmos números uma terceira vez. Porque, por exemplo, qual é outra possível pergunta que você pode querer responder com este gráfico? Bom, pois eu quero ver quanto mudou e quanto vai mudar a população do meu país ao longo dos anos. Eu não consigo fazer isso bem neste gráfico. Posso puxar, ver a bolinha crescendo, descendo, mas não consigo ver de forma muito precisa quanto esse aumento. Consigo ver o padrão geral. Então, a terceira forma na que a gente representou os dados é por meio de um gráfico de linha. É dizer, você é do Brasil, você vem para cá, clica no Brasil e aparece um gráfico de linha que mostra a população crescendo, a população está previsto que vai se estabilizar lá por ano 2020 e a população do Brasil vai começar a cair. Agora, o seguinte já é um pouco meio piada, né? Quando a gente estava fazendo o gráfico, eu falei, o que o brasileiro vai querer fazer quando vê este gráfico? Se a gente deixa ele comparar o Brasil com outros países, eu tenho quase certeza que um monte de brasileiros, sobretudo se gosta de futebol, vai vir para cá e vai abrir Argentina, né? Ou vai abrir Espanha, para ver como muda a população. Né? Então, você consegue comparar um país... Se você fosse espanhol, eu não gosto de futebol, né? Mas, ainda sendo espanhol, né? Se você é espanhol, vai vir para aqui, para a Espanha, possivelmente vai comparar com a Inglaterra, com a França, com a Alemanha, com a Holanda, etc. Né? Então, é uma terceira forma. Lembrem que são exatamente o mesmo banco de dados. São exatamente a mesma tabela de Excel. Exatamente. Só que ela é representada visualmente num mapa, num gráfico de linha, numa tabela, etc. Porque cada uma dessas formas ajuda você a fazer uma coisa diferente com os dados. Essa mensagem é fundamental. É dizer, se você tem espaço bastante, se você vai fazer, sobretudo, se vai fazer um gráfico interativo e você tem tempo para preparar esse gráfico interativo, às vezes, não sempre, mas às vezes é bom criar diferentes gráficos que codifiquem os mesmos dados, porque os leitores vão tentar fazer coisas diferentes com esses dados. Bom, quando você consegue fazer um gráfico que funciona bem, esse gráfico pode abrir os olhos do leitor para realidades que não conhecia. Né? Lembrem que a segunda característica que eu falei era o atrativo visual, né? O design, o estilo visual. Eu pulei essa parte daí
porque senão a apresentação ia ficar muito longa, mas aí você, logicamente, precisa se preocupar de um tratamento tipográfico adequado, cores, estrutura adequada, etc, etc. É também um componente fundamental dentro da infografia. Mas como esta palestra ia se focar mais na parte estrutural de comunicação, eu preferi não entrar nessa parte. Isso poderia ser outra palestra diferente. Agora, o que eu falo, o que eu quero dizer quando eu falo que um gráfico tem que ser revelador? Lembrem do gráfico anterior, o gráfico da população. Esse gráfico deixa ver você coisas que você não sabia. Por exemplo, que a Nigéria vai crescer de forma absurda. Talvez vocês não sabiam que está previsto que a população do Brasil atinja um limite no ano 2020 ou 2030, aí comece a cair de novo, tem gente que não sabia isso. Aí isso está, o gráfico, pelo fato de ele estar estruturado de um jeito, está abrindo seus olhos para realidades que você não conhecia. Né? O nosso objetivo como designers e comunicadores é criar esses gráficos que revelem realidades. Você começa com a complexidade dos números e você estrutura esses números, essas informações, para que eles revelem. Você força os números a revelar o que esses números escondem. E, por desgraça, hoje tem muito designer e muito jornalista que não entende esta ideia. Então, acha que a infografia é simplesmente uma questão de pegar uns números, jogar esses números numa página, pôr umas ilustraçõezinhas do lado dos números e pronto, você tem um infográfico. E você acaba com exemplos de infográfico, entre aspas, por exemplo, como esses. Para mim, esses exemplos que você acha na internet hoje, em todo lugar, eu não chamo isso de infográficos, eu chamo isso de ilustrações com números. Por que falo que não são infográficos? Bom, porque se você vai no meio aqui, este gráfico não revela nada. Ele fala, por exemplo, 70 milhões de telefones celulares são perdidos a cada ano. E quê? E? O que me revela isso? Isso é muito, é pouco, parece muito, né? Porque são 70 milhões, mas se a população de celulares fosse de 1.000 milhões? Então 70 milhões não é um número tão grande, né? Depende muito do contexto, esse é o negócio. Depois também não deixa você ver padrões temporais, de mudança temporal, como que todos esses fenômenos mudaram. Põe esses números em contexto. A falha de muitos, entre aspas, de novo, infográficos hoje, que você acha sobretudo na internet, é que eles não tem contexto. É um número, uma ilustração. Outro número, outra ilustração. Outro número. Isso é equivalente a fazer uma tabela. Não significa nada. O nosso objetivo é sense making. Extrai sentido das coisas. Isso não extrai sentido de nada. É um número e uma ilustração. Pronto. E tem também outro extremo. Eu sempre falo que isto é simplificação sem mostrar a complexidade. Eu acho que você precisa de duas coisas num gráfico. Precisa dar um resumo dos dados, uma síntese, etc. Mas depois precisa revelar para o leitor a complexidade dessas histórias, o contexto. Né? Bom, pois este é um exemplo que vai no extremo da simplificação. Simplifica, vou mostrar só um número e uma ilustração. Pronto, simples, né? Mas não tem contexto. Mas tem outro extremo também, né? O extremo de gráficos que mostram um monte de complexidade, mas dos que você não consegue extrair muita coisa interessante. Né? E isso é muito comum hoje, que tem uma nova tendência, o povo na ciência chama visualização de dados, data visualization. Né? E aí você cria uns infográficos super complexos, com um monte de coisas, um monte de linhas, um monte de bolinhas e tal. E eu, muitos deles adoro, outros deles considero que não funcionam tão bem. Né? O que vou mostrar a vocês agora mesmo, eu adoro ele desde um ponto de vista visual. Por sinal, quando eu vi ele, eu falei, nossa, eu preciso imprimir isto assim grandão e pôr na minha parede, porque lindo demais. Né? É um gráfico que mostra tweets, os tweets, as línguas nas que se escrevem os tweets todo ao redor do mundo. Né? O gráfico visualmente é maravilhoso, né? Uma beleza, é maravilhoso. Né? As cores representam as línguas e tal. Então, desde o ponto de vista atrativo, desde um ponto de vista visual, é incrível. Né? Agora, vamos tentar extrair significado. Aí eu comecei a ler e falei, bom, vamos lá. Então, na Espanha se tuita em espanhol. Na França se tuita em francês. Na Itália se tuita em italiano. Na Rússia se tuita em russo. Na Suécia em sueco. Na Noruega em norueguês. Na Grécia em grego e na Turquia em turco. Isso é revelador de algum jeito? Não. Não é nada revelador. Então, o designer aqui, ele falou, eu sou um grande programa... Estou inventando, né? Não conheço ele. E, de novo, estou criticando o gráfico, mas eu acho este exemplo visualmente incrível, maravilhoso. O que eu acho dele? Que falta contexto. Falta assinalar, mostrar o que é interessante nestes números. Aqui tem complexidade sem ter história.
No caso anterior, tinha uma história muito simplória e não tinha complexidade, não tinha contexto. O que eu acharia, por exemplo, interessante quando eu vi este gráfico? Eu comecei a ver, por exemplo, que tem círculos azuis no meio da França. Isso é não sei se é italiano ou é outro idioma, parece que é italiano, mas eu como leitor eu quero saber o que está acontecendo aí. Por que tem tanto tweet italiano no meio da França? Ou por que tem, bom, lógico, na Espanha tem muito tweet em catalão, na parte de Catalunha, mas se você vai no litoral, tem um monte de tweet em espanhol, não tanto em catalão, com um fator bem interessante. Então, se eu tivesse que, sei lá, idealmente ajudar, não falaria melhorar, mas redesenhar este gráfico, o que eu faria? Eu deixaria ele como está, eu acho ele visualmente incrível, né? Mas o que eu falaria seria de pôr, talvez, uns numerinhos, 1, 2, 3, nas partes que são as exceções, ou os casos interessantes, e eu escreveria textinhos na parte inferior do gráfico, falando, ponto número 1, leitor, observe que aqui no meio da França tem uma região que blá, 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 tem aqui um monte de italiano, não sei, tem muito brasileiro que emigrou lá, não sei. A contextualizar esses números de algum jeito. Porque o que este gráfico está fazendo é deixar que o leitor se vire. Aí tem todos os números, se vira. Bom, pois o leitor muitas vezes não se vai virar. O leitor precisa ter algum tipo de contexto. Né? E o que estes gráficos falham às vezes. Né? O que você quer dizer? Qual é a sua história? Esse é o ponto fundamental. E por isso eu falo aos meus estudantes que escrever um bom título e uma boa introdução para o seu gráfico é tão fundamental quanto criar um gráfico que seja visualmente atrativo e estruturalmente adequado. Às vezes, você consegue pôr os números em contexto, simplesmente pondo um mapa do lado do outro mapa. Né? Às vezes não precisa escrever muito. Este é outro exemplo de mapa. Eu vi da revista The Atlantic, 2 mapas que estavam dentro de uma história, mas se você vê o mapa, e entende inglês, logicamente, você vai entender qual é a história que essa reportagem estava contando. A reportagem estava contando que desde os anos 70 até hoje, os graduados universitários, o povo que tem educação superior, está tendendo a se concentrar em regiões específicas. Lá no ano 1970, quando você ia na universidade, sabe que o americano tende a ir à universidade no outro lado do país, e depois, às vezes, ele volta para onde ou ela volta para onde ele nasceu ou vai morar em outro lugar. Nos anos 70, o povo tendia a se espalhar ao longo do país. E isso que o mapa de 1970 está mostrando. As cores é proporcional, a escuridade da cor, o brilho da cor é proporcional ao número, a taxa de gente com educação superior. Você vê que no mapa agora tem um monte de laranja, o que quer dizer que numa grande parte dos Estados Unidos está mais ou menos na média do país, mais ou menos, nos anos 70. Mas quando você compara esse mapa com o que aconteceu no ano 2000, o mapa vira branco e de repente já não tem quase laranja, o que quer dizer que já não tem regiões que fiquem na média, e tem um monte de regiões vermelho escuro, com uma enorme concentração de graduados universitários. Então, com histórias que são simples, às vezes você consegue contar a história sem escrever muito, simplesmente pondo 2 gráficos um do lado do outro, ou uma série de gráficos, etc., talvez com uma linha de texto e pronto. Né? Mas em muitos casos você precisa escrever. E eu vou mostrar a vocês um exemplo que escreve, né? Um exemplo que vem do jornal The New York Times. Né? New York Times, para mim, eu sou um fã do New York Times. Um monte de amigos meus trabalham lá, fazem infografia, ex-estudantes trabalham lá, e ex-colegas trabalham lá, e eu sou um fã do jornal. Né? Eu recebo o jornal impresso, sou muito old-fashioned, né? Velha escola, né? Eu gosto do jornal impresso e tal. Bom, e eles publicam infográficos ótimos, uma referência mundial. Né? Este é um infográfico que eles publicaram faz um tempo sobre a guerra na Síria. Né? Uma das histórias é que, por culpa da guerra civil na Síria, um monte de sírios estão migrando para o Líbano. Né? E esses sírios que estão migrando, que estão se refugiando no Líbano, são maioritariamente sunitas. Né? E o que o New York Times estava falando é que, potencialmente, esse fluxo de